Olá, boa noite. Tudo bom com vocês? E aí, como vão nessa quarentena aí em casa? Por aqui tá bem frio, bem gostoso, né? Um frio bacana ficar em casa. Como pode melhorar? O que mais? A Rosângela também, que delícia! Quanta gente. A Gabi tá chegando aqui a gente trocar uma ideia, a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, né? Crenças limitantes, né? Como é importante a gente identificar, né? Para ter clareza e logo limpar, né? O que mais é possível. A Gi também, seja bem-vinda, Gi, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando aí. A Gabi já chegou aqui para a gente dar início à nossa live. Gabi, seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Esse encontro. E o que mais é possível? Como pode melhorar? Tem muita gente bacana aqui hoje, hein? Pra gente conversar. Ainda mais bacana, né? Boa noite a todos, boa noite, Ale. Boa noite a todos que estão entrando. Oi, Sandra. A Sandra também entrou aí. Muito bom, muito gostoso, como sempre, estarmos aqui hoje. Aí, bonitinha, coração também para vocês. Pessoas incríveis. E aí, Ale, que assunto é esse, hein? Pois é, a Vamos. gente conversar, trazer clareza sobre um assunto que pega, né? Bastante, né, Gabi? Imagina, né? Opa! Tem gente que não pega nada, né? Imagina, hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, né, Gabi? Bastante, por sinal. E quantas vezes, né, a gente que se encontra numa posição, né, que a gente vai falar assim, que de contribuição já para as pessoas, né, para trazer clareza, limpeza, e quantas vezes a gente se pega, né, Gabi, trazendo crenças que podem nos limitar. Então, hoje a nossa Sem ideia, dúvida. né, sobre o que é isso para vocês, convidar vocês a mergulhar nesse assunto junto com a gente. E uma vez que a gente mergulha, que a gente reconhece que a gente tem, como seria trazer limpeza, né? Quando a gente já começa, eu costumo falar, né, Gabi, a gente tem se encontrado aqui nas lives, quando a gente começa a olhar para isso, né, para aquele determinado assunto, a gente já começa a trazer clareza sobre isso, né? E como pode melhorar o que mais é possível. Tudo bom, Isa? Seja muito bem-vinda. A A todos Tânia, a Isabel. Ai, meninas. sim. Ótimo ter aqui. Né, quem é a Gabi, assim, para o pessoal que está chegando, quem não conhece. É mesmo, vamos lá, vamos nos apresentar, Lê. Bom, meu nome é Gabriela Spis, para quem ainda não me conhece, sou terapeuta junguiana e na psicoterapia desenvolvo um trabalho através das mandalas e do mapa da alma, tá? São ferramentas bem interessantes, bem lúdicas, que ajudam muito a gente a trazer do nosso incrível inconsciente, a clareza para a nossa consciência em alguns pontos da nossa vida, em alguns aspectos que realmente estão dificultando a nossa vida. Sou reikiana e praticante de barras de artes, o que mais é possível, né? A caminho no grande propósito de me tornar facilitadora, né? E assim continuar a trilhar esse caminho de grande contribuição com todas essas ferramentas e ainda mais que possa vir por aí, né, Ale? E tudo começou com a gente se encontrando nas trocas, né, de barras, né, Ale? Então, e aqui estamos. É verdade. É muito É uma. bom. Para quem não sabe, né, para a gente, o pessoal que faz um curso de barras de Axis, a gente costuma se encontrar para fazer trocas, né? Para a gente praticar. Porque muitas vezes, quando a gente está aprendendo algo novo, é muito comum sentir insegurança, né? Então, nesses dias, a gente se encontra para trocar. Ou seja, a gente obtém mais segurança, né? Para que a gente consiga aplicar com mais facilidade nas pessoas. Então, por conta da pandemia, esses nossos encontros estão suspensos, e aí a gente escolheu vir aqui conversar com vocês, né? Expandir um pouco desse assunto, né? Que muitas vezes a gente percebe que pode interromper, né? Pode, assim, na verdade, travar a nossa vida em algum sentido. A gente falou como seria, né, trazer clareza com um pouquinho do que a gente aprendeu.
Eu sou facilitadora de barras de Axis e também trabalho com diversos processos corporais dentro de Axis, também reikiana, Magnify Healing, e a ideia é trazer expansão através dessas ferramentas, né? E com todo essa bagagem, né, que a gente adquiriu, a gente está trazendo aqui para dividir um pouquinho com vocês. E sempre aprendendo, né, Gabi? Porque está sendo um desafio trazer, né, um conteúdo para vocês, desafio gostoso, né? Desafio aquele que faz com que a gente sente e pesquise os assuntos para trazer mais clareza para vocês. Assim, também vai clareando muito para a gente. Então, está sendo de muita contribuição esse momento, é assim que eu percebo, né? É assim que é, porque uma vez que a gente se disponibiliza para estarmos aqui, né, e falando sobre um determinado assunto, estamos também abertas a aprender e a ouvir vocês, o que vocês têm a dizer sobre esse assunto também. Então, é uma troca gigantesca na qual a gente, eu acredito que o principal objetivo da gente estar aqui para assistir essa troca e para que a gente possa expandir ainda mais a nossa consciência com todo esse trabalho. Então, é um desafio, que seja uma troca, é muito bom estar aqui e bora lá trabalhar mais um tema que está aí fritando as nossas vidas. Verdade. E aí, né, Gabi, o que a gente pode trazer, né? Você sabia, né? Primeira coisa, né, que eu trouxe, você sabia que identificar a crença limitante já é o primeiro passo para superá-la, né? Que você tem aquela crença, que você está trazendo isso com você. E a gente chega aqui nesse plano, né, Gabi, como quando criança, no nosso mais, na nossa pureza, né? A criança ela não tem ponto de vista, julgamento, nada que vai interrompê-la de pedir o que quer que ela seja, né? O que quer que ela queira no momento. Só que por conta de influências externas, né, Gabi, que muitas vezes externas mesmo, pai, mãe, sociedade, ela acaba ouvindo algumas frases, né? E isso vai fazendo com que ela fique carente, insegura, né? Como, por exemplo, você nunca termina nada, isso não é para você, você faz tudo errado. Coisas que algumas vezes são implantadas quando criança, que a gente, né, que os pais vão falar assim, é nada, não dá nada, né? Que muitas vezes acredita que é só uma forma de correção, de educação, que muitas vezes a criança está escutando aquilo e está comprando como uma, né? Já está interiorizando. Isso é uma hipótese, né? Também tem outras possibilidades aí que a gente vai ver a partir de religião, né? A partir de outras fontes que não somente a interna, não somente essas influências diretamente de casa, mas que vai gerando e a criança vai se tornando carente, insegura, vai comprando isso como uma verdade. Eu vi até que você escreveu um texto bem bacana, né? Divide com eles o conteúdo que você trouxe hoje. Então, Ale, é isso mesmo. Hoje eu escrevi algo sobre crenças limitantes, que primeiro de tudo, realmente a gente tem, sabendo identificar, estando consciente diante a crença, nós temos recursos, condições de mudar, de sair desse padrão limitante, né? Uhum. Então, o que é padrão, crença? É isso mesmo. É exatamente da onde decorre todo esse processo. Porque, olha só, não tem como a gente escapar, né? Foi exatamente aquilo que eu coloquei hoje. Não tem como a gente escapar da forma como nós fomos inseridos para essa realidade, né? Nós viemos de um ser humano com suas falhas, e é ele mesmo que vai fazer o possível e o melhor dele para nos criar, né? Então, seja o pai, seja a mãe, seja o ser humano, mas nós vamos ser ensinados por esses seres humanos também cheios de falhas. A questão é, nós, como filhos, o que os nossos pais nos dizem para nós é lei. Uhum. A gente acredita fielmente e honra, de verdade, tudo que vem deles a nós. Porque eles são grandes em sua totalidade. Nós, como filhos, somos pequenos. Então, quando a gente olha para toda aquela grandiosidade, se eles disserem para nós que nós não nascemos para sermos ricos,
Se eles dissermos para nós que a gente é feio, burro e algo do gênero, é certo que isso que vai ser honrado e guiado para o resto da vida. Só que, gente, estamos falando de comandos inconscientes. Sim. Uhum. Né? Como diz a lei, quando criança, dentro da pureza, a gente nunca vai comprar uma raiva e um ódio, né, dessas palavras de um modo a considerar que isso lá na frente vai ser de um estrago, né, considerável, né, digamos. Então, não cabe a nós identificarmos as crenças limitantes dentro dos julgamentos diante dessas pessoas. E eu digo, respeitando qualquer criação e qualquer meio da onde essas crenças nasceram, por mais difícil que possa ser. Mas o julgamento só vai piorar isso. Então, é exatamente seres humanos falhos que fazem o que podem para criar bons seres humanos. Sim. Então, resumindo, mais básica, né, o texto que eu escrevi hoje, eu trago isso como uma força para a gente trazer mais leveza para esse assunto. Porque eu preciso identificar. Nós identificamos naturalmente com o nosso amadurecimento, da forma como a gente vai, quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai ver que tem muita coisa que não tem nada a ver com a gente. Coisas que os nossos pais mesmo fizeram de tudo para a gente, né, viver. E, gente, eu não acredito nisso, não adianta. E a gente acaba devolvendo esses presentes, porque são presentes, gente. Por mais que a gente, o julgamento não deixa a gente ver dessa forma. São presentes, eles deram o que eles podiam dar. Então, são presentes. Cabe a nós acolher amorosamente e devolver para o outro o que é dele, na forma que a gente vai ressignificando e entendendo melhor esse assunto. Então, Ale, eu acredito que eu tenha explicado o texto de uma forma mais assim também resumida, mas entregando mesmo a questão na qual nós viemos trabalhar aqui hoje. Sim, então, perfeito. vem da religião, vem da religião. Vem da forma como nós fomos ensinados a ver, a olhar para o dinheiro com toda certeza. E, principalmente, a crença limitante não nos permite sermos os seres que somos em nossa totalidade. Esquece, você está dentro de um processo, de um sistema de aceitação. Então, o que você precisa ser? Porque dentro da crença você precisa ser perfeito, bom, aceito, né, para ser aceito, para ser acolhido. Então, você acaba se entregando a essas demandas, esquecendo e nunca realmente trazendo para você quem é você. Né, Ale? Não, é isso mesmo. E então, o que a gente pode trazer como definição, né? O que é uma crença limitante? Então, uma crença limitante é tudo aquilo que você acredita, né? Que você conta com uma verdade que limita, que está limitando você de alguma forma, né? Que aí você pode estar trazendo, como a gente falou, de infância, religião, diversas formas, e ela está, muitas vezes, a nível inconsciente, como a Gabi trouxe, né? E ninguém em sã consciência vai trazer assim. Dinheiro é difícil de ganhar, eu não sou bom em determinado lugar, né? Muitas vezes, quando a gente resgata essas crenças nas falas das pessoas, né? Como, por exemplo, eu cito um exemplo meu, que é muito forte, que eu sempre tive o objetivo de ser uma empreendedora, de ter o meu próprio negócio. Só que qual é o ponto de vista dessa realidade em relação a ter o seu próprio negócio, que eu comprei e me alinhei antes de, né, ter clareza sobre essa crença que eu tinha e que me limitava, de que você demanda de muito dinheiro, de que é necessário muito dinheiro, muito esforço, e que o empreendedor, numa fase como essa que a gente está passando, só está se dando mal, e N coisas que existem, N pontos de vista, crenças, que faz com que a gente limite, né? E aí eu trago esse exemplo, e foi a partir do momento quando eu fui buscar o meu autoconhecimento, a minha melhora, né, através das barras, de diversos processos, mas eu confesso que as barras foi o que mais me deu clareza, porque foi muito imediato. A partir das primeiras sessões, já começou a falar assim, uau, eu posso empreender, eu posso criar, eu posso ser o que eu quiser,
né? Eu não preciso ser aquilo que determinaram que eu seja, né? E a gente vem conversando, né, Gabi, sobre esses assuntos. Que lá aos 17 anos falam para você que você tem que ser escolher uma profissão e ser aquilo para o resto da vida. Né? E quando a gente vai enviar um currículo, quando a gente já está ali no mundo corporativo, o que eles fazem é afirmar isso, porque só contratam quem tem experiência. Se você não tem experiência, né, Gabi, você não é contratado. Então, é um exemplo que eu estou dando em relação a você. Eu acreditava que não seria possível se eu não tivesse muito dinheiro. Né? E no final, eu comecei a empreender com muito pouco dinheiro, né? Hoje, além de atuar com as terapias, eu também tenho uma empresa, a Fábrica da Consciência, né? Então, onde eu comercializo cadeiras, livros e o que mais é possível. Continuo na pergunta. Então, percebe? Quantas vezes a gente fala assim, eu não sou bom para isso não é para mim, né? Quando a gente olha para o mundo exterior e reflete aquilo em nós, porque eles estão falando, então se eles estão falando, deve ser verdade. Opa, não vou fazer, vou ficar aqui no meu cantinho, né, paradinho, porque vou me arriscar, vai ser arriscado eu fazer isso, percebe? Então, é a partir daí que você vai identificando, né, que você tem uma crença limitante. Ah, eu nunca vou emagrecer porque eu não tenho uma disciplina. Percebe? Isso é incrustado em você, isso está ali te parando, né? Ah, eu tenho que casar com alguém que seja rico, senão eu não vou me casar. E N fatores que vão te limitando, vão colocando para você muros, né, obstáculos, que faz com que você muitas vezes não alcance, algumas vezes não alcance seu objetivo. Você, tô me fazendo entender? Tá ótimo, adorei. Essa questão na qual você trouxe, né, sobre ser empreendedora. Ale, eu não tenho como fugir muito disso. É a mesma realidade, né? Os meus pais também, eles sempre trabalharam como carteira assinada, enfim, né? Como empresa tal. E assim, para eles, verem filhos empreenderem é uma novidade, é algo que de fato choca a realidade deles. E eles, sem querer, eles tentam nos proteger desse perigo. Isso é um perigo. Não entra nessa, minha filha. Você vai. Porque é muito difícil empreender no Brasil. Que é isso? Esse país. E começa aquela demanda, né? Claro, gente, que eles me dão a maior força do mundo, mas assim, eu digo, é sem querer. É aquela tentativa de tentar colocar, às vezes, um interessante ponto de vista naquilo e acaba que comprando a crença que possa existir, né, na não elucidação. O fato que eu acho muito bacana de tudo isso que você trouxe, Ale, é que assim, é saber o quanto você está disposto a destruir e descriar toda essa questão. Porque não tem nada errado com você. O fato de você ter uma crença limitante não é que você tenha que tem algo errado com você, não é isso. Mas sim é o quanto que você não sabe da potência que você é. Então, o que é interessante? Você se questionar, de fato, né? O que há de errado comigo? Faz se você acha que tem algo de errado com você, então pergunta, o que há de errado comigo, né? O que faz eu não funcionar para ter ainda mais dinheiro? O que faz as coisas, o que acontece para eu não ter um relacionamento como realmente eu escolho, como eu realmente gostaria? Então, é muito interessante quando a gente realmente sai dessa postura do tipo, meu, tá tudo errado. Não, gente, é sério. É só a identificação dessas crenças. Quando a gente começa a questionar isso, a gente começa a trazer a verdadeira real para nós e começa a elucidar. Aí você começa a ficar disposto a perceber a grandeza que você é e ficar disposto também a tratar disso, a cuidar disso, seja da forma como for mais leve para você. Então, é muito bacana, Lê, é isso mesmo. Sem querer, as crenças vêm, né? Sim. E não vem para te destruir. Ela vem com o propósito que ela tem, que ela nasce. Trata você de ver o quanto aquilo
é teu, o quanto aquilo é seu, né? E o que ela faz, Gabi, é nos paralisar, nos justificar. Ah, Sim. porque se não deu certo, é porque não tinha que ser. Quantas vezes você não escutou essa frase? Né? Não deu certo. É que não tinha que ser desse jeito. Então, percebe? É uma maneira de você justificar algo que não deu certo, que você gostaria de fazer, né? Mas ó, é exatamente essa questão do empreendedor. Ah, mas eu vou empreender, né? Mas quantos pontos de vista, quantas crenças existem em relação a isso? Ah, então eu vou ficar, né? Vou continuar enviando currículo, vou para o mais seguro, para o mais certo, né? Do que vou investir aqui. E acaba deixando você naquela situação de vou ficar aqui no morninho, no quentinho, não vou me mexer, né? E de repente você percebe a vida passando na sua frente, né? Não, você não está saboreando, né? Vivendo, e sim, ó, chutando, né, Gabi? Vamos para frente, vamos mandando ver. Então, o que acaba fazendo é que você fica parado, né? Então, de repente, o nosso convite nesse momento é para que você olhe para isso e faça perguntas, como a Gabi falou, as perguntas vão começar a mudar o padrão, né, do que você acredita que está certo, ou até mesmo que você não está certo, comece a questionar, comece a fazer perguntas que exatamente esse padrão, são essas perguntas que nos tirou do padrão, porque na verdade não tinha nada errado, né? A gente Uhum. começa a pensar do errado, porque na verdade não tinha nada errado, era Não tem. somente o caminho para chegar aonde estamos hoje, né? Ou seja, a gente não parou ali, não acomodou ali, a gente perguntou o que mais é possível, mesmo sem ter a ferramenta na época, né, Gabi? Eu acredito que esse movimento ele acaba se dando naturalmente pelo nosso ímpeto de saber que, né, pelo ímpeto de saber que existe algo maior, que existiam outras possibilidades, né? Mas agora você, com essa ferramenta em mão, né? O que que você pode transformar, né? A gente está te dando. E aí, o que que você pode fazer com isso? Então, perceba que você pode ir além, né? Já com as ferramentas que a gente está apresentando para você, com essas possibilidades. É isso mesmo, é grandioso. Tudo isso é muito grande, é muito valioso. Tudo isso que a gente vem clareando de certa forma aqui com vocês, né? Jogando luz, Uhum. porque é assim, é a nova percepção que vocês vão ter, é o novo perceber da vida de vocês. Então, Sim, aqui que você elege como que está congelado na sua vida, ou aquilo que se repete várias e várias vezes, que já se tornou um padrão, né? Porque assim, né, Ale, também tem aquela frase, né, que é como terceirizar a crença, né? Se não aconteceu porque Deus não quis, aí pronto, aí já manda para Deus e já joga a responsabilidade lá na mão do universo, porque se aconteceu, não, na verdade não foi isso, né? Na verdade, existe esse sabote, essa autossabotagem aí, é onde a gente gosta de ficar no ofurô de cocô, como a gente fala, que tá quentinho, tá fedido, mas tá quentinho, vou ficar aqui mesmo. Então, é esse convite que a gente tem que se ligar. Então, sim. aonde que você está escolhendo estar nesse ofurô? Aonde você está escolhendo não perceber, né? Uhum. Aonde mais dói? O que está doendo agora na sua vida? O que faz quando você está lá limpando a tua casa ou tentando trabalhar ou tentando estudar e não consegue, porque sua cabeça fica martelando no mesmo ponto e não para de te chamar atenção? Na vida do irmão, na vida do pai, da mãe, na vida do namorado, mas a sua vida mesmo você não consegue se concentrar, não consegue. O que está acontecendo? Isso dói, gente, isso incomoda, isso cria pensamentos repetitivos e você não sai. Então, vamos embora, traz para você. Pergunta sobre isso, né, Ale? Sinta o Ah, que é isso. Veja o peso disso. Não sobrevivam, vivam, né? É sim, isso que é legal. As crenças limitantes, além da que a Ale falou, que é bem legal, que é paralisar, elas fazem a gente acordar todo dia para sobreviver. sim. Esquece, né? Né? Concorda, Lê? Não é verdade? A gente fica preso né, numa cama de gato aí que não Sim. leva. Não, mas é isso mesmo. E a Michelle está comentando aqui, né, que ela tem, ela já trouxe até essa questão sobre a preguiça, a procrastinação, deixar tudo para a última hora, que é uma mania do brasileiro, né?
Vamos combinar, Adorei. né? E dos humanoides, né? Se vocês já leram o livro Sendo Você, Mudando o Mundo, vocês vão ver que a gente somos caracterizados como humanoide, pessoas que estão buscando muita informação, buscando conhecer, buscando transformar o mundo. Enfim, lá no livro Sendo Você, Mudando o Mundo, dá para ter mais clareza sobre isso. Por que eu estou falando isso, Michele? Porque nós somos ótimos nisso, em procrastinar. Sabe para quê? Para a gente mostrar que fazendo na última hora a gente consegue, mesmo assim, que nós somos ótimos, deixando tudo para a última hora, a gente consegue resolver. Então, isso que você está falando não é só uma questão sua, tá? É uma questão de muitas pessoas. Para a gente provar para nós mesmos que nós conseguimos, e no final a gente consegue. Você pode perceber isso. Está mais relacionado a isso da gente mostrar para a gente que a gente consegue mesmo do que em relação à crença limitante. Perceba, a gente pode conversar mais sobre isso também, trazer mais clareza, né? E quantas vezes também a gente fala assim, né? Vamos supor, alguém fala para você, eu tenho um negócio que não deu certo. Aí logo você compra aquilo como uma verdade, né? De que o negócio dele não deu certo, o seu não vai dar certo também, percebe? Então, não vou fazer mais. Então vai comprando a crença do outro, né? Eu não sou bom o suficiente para fazer isso, por que que eu vou fazer? Né? E aí tem diversos exemplos, né, Gabi, de crença limitante. Nossa. Ah, isso não Perdão, pode falar, Lê. isso não é para mim. Aí alguém fala assim, comer manga e tomar leite faz mal. Crença limitante, já foi provado que não faz mal coisa nenhuma, né? Então são implantes, aí são coisas que vêm implantadas, e aí vai na questão do dinheiro, né, Gabi? Para ganhar o dinheiro, você tem que batalhar firme, pegar pesado, porque o dinheiro não vem fácil. Essa é uma crença, né, daquelas de como que é rasgar o cu com as carças, né? Essa aí é de matar, né? Porque É, é verdade que tem que ser com esforço, que tem que ser difícil, e se for leve, né? Com alegria, com facilidade. Quanto mais feliz você tiver, mais dinheiro você vai receber com muito mais facilidade. Então, a gente está aqui trazendo clareza para você identificando, percebendo, né, frases comuns que a gente vai escutando e vai comprando como uma verdade, se alinhando e não questiona, né, Gabi? A gente está aqui, ó, te falando assim, ó, existem outras possibilidades, vamos lá, vem com a gente. Pergunte para você se essa crença tem fundamento. Pergunte-se, né, se essa crença que você está trazendo, de que você não vai conseguir, de que não é possível, isso é seu, né? Ou você escutou de alguém, de repente, né, que você comprou em algum lugar, que falaram em algum canto, de repente você comprou como, né, Gabi? é, perfeito. Ó, eu vou trazer uma experiência minha. Eu fui Uhum. surpreendida por uma. Eu trabalhava numa empresa e aí eu fui surpreendida por uma outra mulher. Olha só que interessante, gente. Demorou um pouco. Imagina, isso faz tanto tempo. Eu fiquei muito tempo diante dessa crença aí, porque eu acreditei, eu comprei essa crença como uma verdade, tá? Então foi assim, eu estava lá trabalhando normalmente, e aí tinha um trabalho que precisava ser resolvido, e eu estava lá fazendo. Aí realmente o trabalho complicou. Bom, a mulher disse para mim que até eu me perco, mas ela falou assim, que mulher bonita, só para você entender, que mulher Sim. bonita consegue resolver as coisas no serviço, na empresa, porque é bonita, não porque é competente. Uau, tá, Uau! interessante. E foi muito legal porque eu fui surpreendida duas vezes. Primeiro, né? A estima é uma coisa que é muito interessante. Obrigada por me achar bonita. Talvez, né? Eu precisava me considerar mais nesse aspecto, porque nem nisso, para você ver, né? Como as coisas são. A gente se coloca, pô, hoje eu falo, interessante ponto de vista, se eu sou bonita, então por que não resolver problemas com a minha beleza, né? O que faz é possível? Como pode melhorar ainda mais? Mas ela Ah, disse na questão assim, bonita e competência, beleza e competência não andam juntos, né? E uhum, aquilo ficou muito, muito forte para mim. O que desgringolou várias questões como profissional, e realmente eu me deixei tomar por um tempo sobre essa questão.
né? Aonde realmente a beleza existia, só que infelizmente ela era mal interpretada. Eu tinha que ficar toda hora tendo jogo de cintura porque era mal interpretada. Quer dizer, hoje eu posso dizer a vocês, gente, é o seguinte, é incrível, tá? Agradeço a moça, a funcionária, por ela me achar bonita, agradeço, mas também é grandioso quando você descobre que você pode ser o que você quiser e tudo que você quiser. Então, tá bom, sou bonita, então tá, tô aqui contribuindo, então tá, tô aqui expandindo, então sim, eu pode ser bonita e pode ser inteligente, pode ser bonita e pode ser competente, e bora destruir, criar essa crença aí, porque a gente realmente é um fato. E não fui só eu, estou trazendo isso hoje porque algumas, até amigas minhas, já decorreram do mesmo processo. Sim. Então, é bem legal. Eu achei bem legal trazer essa parte aqui, porque para você ver que as crenças não veio da criação, você vê que veio do outro trabalho, veio ali, ó, Sim, daquela, né? com certeza. Daquela. Sabe que você falando isso, eu me recordei da velha crença, né, de que todo homem trai, por exemplo, né? E aí, como Assim, e ter um relacionamento, vai ter um relacionamento se ela acredita, se ela tem um ponto de vista, a crença que pode estar limitando, provavelmente tá, de que ela vai ter um parceiro, de que ela vai se casar um dia, se ela compra isso, né, como uma verdade. De que homens são todo farinha do mesmo saco, as mulheres só se relacionam com homens que têm dinheiro, né? E aí a gente mergulha nesse mundo aí que você está falando de crenças, e o que vai fazendo, né? O que isso vai fazendo? Com que as pessoas não se relacionem, né? Ou se relacionem superficialmente, né? Ou então não entre num relacionamento, não consiga se relacionar mais profundamente em todo, na sua completude, né? Na complexidade de um relacionamento, porque não entrou naquela honra, naquela vulnerabilidade, né? Naquele ímpeto de se realmente entregar o outro no completo, né? Se a gente pode dizer assim, num relacionamento completo. Enfim, porque comprou a crença e aí que está limitando ali o próprio, né, o próprio relacionamento dela com o outro, dela com ela mesma. Então percebe o quanto isso, o quanto essas crenças podem te enraizar, te limitar. Ah, mas Ale, como traz clareza para isso, né? O que fazer? Hoje eu fiz uma lista, uma série de coisas, né, para você identificar, escrever lá. Eu estou observando aqui uma crença, vou anotar, né? De repente, anota aquilo que você percebeu como uma crença, né? Perceba o que é aquela crença, desafie aquela crença. Essa crença vem da onde, né? Pergunte, faça perguntas. É verdade que eu tenho essa crença? Comprei de alguém, né? Que mais? Anote. E uma das principais ferramentas que a gente usa, né, Gabi, é correr as barras. Tem as suas barras corridas. As barras vão trazer clareza, vão trazer limpeza para todo esse espaço que está aí e você não percebe, preenchido por essas frases, por essas afirmações que podem estar te bloqueando, né? Sim, pode trazer, Mi. Vocês que vão observando crenças, traz aqui para a gente. Acho que é bacana, né? A gente entrar nessa. E lembra que sim, eu falei no início, para quem estava aqui no início, uma vez que você consegue identificar uma crença limitante, você é o primeiro passo para você já começar a liberá-la, né? Porque você está olhando para ela, você está trazendo clareza. E aí, uma vez que você faz perguntas sobre isso, né, já vai começando a limpar. Como seria a sua vida, né, sem essas crenças? Consegue imaginar? Como seria muito mais leve, muito mais fácil, muito mais divertida, né? e essa é uma pergunta interessante, que eu até fiz hoje no Instagram, no texto que eu postei no Instagram. Afinal, quem é você sem as crenças limitantes? Né? Que aí é uma questão bem legal. E tem uma questão que, como a gente já falou, mas só para dar uma reforçada, Sim, a força que nós temos, né? A capacidade que nós temos de criar de criar a realidade mesmo,
esse exemplo que eu dei sobre a questão da beleza, enfim. Olha, foi o momento que eu acreditei nisso que foi entregue para mim, eu Uhum. comecei de fato a criar uma realidade negativa sobre o fato de ter beleza. Sim, Isso foi muito forte. Eu lembro de cenas que aconteceram através de como os homens começaram até mesmo a se comportar ao meu respeito. Era todo dia um desafio dentro daquele lugar. Aí que eu fui uhum. perceber que eu estava movimentando, eu estava criando aquilo. Eu tenho uma pergunta legal que assim, que necessidade você está criando para manter a zona de limitações em sua vida que o impede de aflorar que você mesmo criou? Então, o que está impedindo de você aflorar essas criações que você está sendo responsável e que, de alguma forma, você fica se vitimizando sobre esse aspecto, em vez de jogar para a crença, em vez de jogar essa questão sobre, pô, eu comprei lá, né, no meu caso, depois Sim, de muito, depois de muito me perguntar tal, eu consegui entender. Não é lógico, eu comprei lá aquela realidade. Então, sim. é bem legal a maneira como isso vem para trazer. Então, afinal, quem é você sem as crenças limitantes, né? Então, é Sim. uma pergunta bem, que entra bem, que cabe bem a essa questão. Sim. Como seria a minha vida se eu não tivesse essas crenças que estão me impedindo de ser a minha potência, de ser exatamente quem eu sou, né? Porque eu estou embutido na crença de que eu não posso, de que eu não consigo, de que não é para mim, né? Ah, não deu certo, mas não era para mim, né? Perante essas justificativas que a gente dá para não prosseguir, né, com algo, para não dar continuidade na nossa vida. Então, se você está cansado, né, desse papel de ficar, né, dando voltas, né, ficar nesse looping eterno de nunca resolver problemas, né, e sempre ser a vítima da questão, porque é exatamente, né, dessa forma que a gente se percebe, eu sou vítima, né, tá tudo contra mim, nada tá funcionando para mim, tá tudo certo para os outros, menos para mim, né, Gabi? Que Sim. coitadinha de mim nessa história. E muitas vezes não, nós somos os criadores da nossa realidade. Nada acontece na nossa vida, nenhuma vírgula acontece, né, por um acaso. Tudo foi a gente que criou. Então, se você escolhe a partir de hoje criar mais facilidade, né, mais leveza, perceber quem você realmente é, perceba, né, sobre essas crenças que podem estar te limitando. Perceba quem é você no meio disso tudo. E durante a pesquisa também de crenças, me veio bastante a questão também do ponto de vista fixo, né? Que é um passo anterior à crença limitante. O que é o ponto de vista fixo? Que eu acredito que algo não vai dar certo. Ele não enraizou ainda, tá? Na verdade, ele vem assim em forma de antes mesmo da crença limitante chegar. Ah, como por exemplo, deixa eu achar um exemplo aqui de ponto de vista fixo. Peraí, deixa eu me recordar. Ah, por exemplo, nossa, me deu um branco aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Quando, por exemplo, eu compro uma ideia que é certo, eu acredito naquilo que é certo. Então, eu comprei, me alinhei, reagi àquilo que é totalmente certo ou totalmente errado. O que está acontecendo hoje, por exemplo, na política, se eu posso dar como exemplo, né? Citar como exemplo. Ah, meu político, ele está absolutamente certo. Isso é um ponto de vista fixo, né? Eu brigo. Ah, a síndrome da Gabriela, perfeito, Isa, é isso mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, nada vai me mudar. Eu acho que essa crença limitante, porque ela está mais a nível subconsciente. O ponto de vista fixo, eu não desejo abrir mão daquilo, né? Eu escolho que eu fico falando, não, Gabi, você está errada, eu estou certa, você está errada, né? E eu não abro mão daquilo, enquanto a crença limitante, ela já entra no que a Isa explicou, né? Quando a gente já está enraizado isso, eu cresci assim, eu vou ser assim, eu não desejo mudar, né? Então, eu percebo dessa forma. E aí, o ponto de vista fixo, ele é mais fácil de mudar, de você, digamos assim, limpar.
enquanto a crença limitante ela já está mais a nível subconsciente. Ficou claro? Ficou sim, ficou muito bom. Legal, é bem legal trazer também essa questão do ponto, né, do ponto fixo, porque, de fato, vai chegando, antes que chegue na crença, nós vamos vai acessando outros campos, outras questões, até negócio de laçar mesmo, quando você vê, você tá. Por isso que eu falo, vai percebendo, gente, vai percebendo como que as coisas são apresentadas para você ultimamente. Ó, tem uma coisa que eu estava aqui pensando, além quando você falava, que é uma referência bem interessante. Geralmente, gente, é assim, se desvencilhar de crenças limitantes dá uma certa sensação de perda, de fato, de vazio, porque ao mesmo tempo que você começa a se desvencilhar dessas crenças, você certamente você não vai mais se identificando com todo aquele contexto, com tudo aquilo que foi ensinado. Se vocês ainda moram com seus pais ou têm ainda uma convivência, dá para perceber ainda mais. Você vai vendo que vai começando a ter choques e brigas, e que você não vai ser tão mais acolhido assim, que você não vai ser tão mais elogiado assim. Gente, deem graças a Deus. Tudo que parece que vocês estão sendo rejeitados, na verdade, vocês estão se libertando dessas crenças, compreendendo que há muito tempo o que fez vocês não considerarem, não entrarem, não cair fora disso tudo, foi aquela questão de sustentar essas crenças só para serem aceitos neste contexto, né? Neste coletivo. Então, é muito comum, quando eles começarem a movimentar e tiverem alguns choquinhos, ou tiverem mais conversa, ou conversas super gostosas, inesperadas, de que você começa a ser um veículo de clarear isso para toda a sua família. Então, tanto um lado como do outro pode acontecer, mas não desistam, é assim mesmo, tá? E você está no caminho certo. É o que faz você sentir que você está no caminho certo, é quando você vai se descolando mesmo desses padrões que te Sim, limitam. e de repente a gente vai percebendo, né, Gabi, que vai mudando a relação, é muito comum, e às vezes até um afastamento de algumas pessoas, que é absolutamente, né, algumas pessoas se afastam, outras se aproximam, que é absolutamente natural do processo. O que a Michelle comentou aqui, que ela escuta que ela está muito velha para mudar e que ela vai morrer assim. E quantas vezes, né, Michelle, numa frase dessa, a gente compra, né, e se alinha, é exatamente isso que a gente está falando. E aí isso acaba se tornando enraizado, que algumas vezes, né, voltando lá no ponto de vista fixo, algumas pessoas vão colocar, e aí a gente vai brigar que aquilo está, né, você está errada, você está falando isso, eu vou mudar sim, né, não percebe que eu posso mudar, eu vou, e aí a gente está levantando barreiras em relação àquilo, né, e aí o que que acontece? A gente para de receber, porque toda vez que a gente está com as barreiras baixas, a gente está pronto para receber tudo que está disponível para nós. É algo até que a gente pode conversar, né, Gabi, sobre isso. Mas quem for buscar nas nossas lives anteriores, a gente fala sobre julgamento, né, que quando a gente levanta julgamento, a gente levanta barreiras. Mas voltando lá no assunto da Michelle, quando ela fala isso, e você, de repente, fala assim, eu não concordo com o que ela fala, já está levantando barreira, por quê? Ela está te cutucando, te alfinetando, e aí você fala, não, não é assim, mãe, eu vou mudar, você vai ver, eu consigo, eu posso. Você está, né, conflitando. O que que é isso? Levantando barreira, você não recebe. Ao passo de que também você fala assim, você tá certa, você está comprando essa verdade para você, né? Se alinhando, concordando e fazendo com que isso limite a sua vida. Então, qual é a melhor ferramenta aí, Michelle? Interessante ponto de vista. Ela tem um ponto de vista, tá? Eu acredito que está mais, porque eu percebo que você, pouco que eu te conheço, você é uma pessoa que vai além
dos seus limites, você está buscando o seu caminho. Não percebo que você é essa pessoa que ela fala, né? E eu acredito que até você está trazendo isso porque você não percebe, mas de alguma forma isso conflita. É a sua mãe que está falando, é o que a Gabi falou. Muitas vezes vai conflitar, eles vão falar, né? As pessoas vão falar no seu ouvido, mas você vai falar assim, não faz sentido para mim. E o que é isso? É o interessante ponto de vista. Eles têm um ponto de vista. Então, é uma das melhores ferramentas para que você não entre, né, aí nos. Porque o ponto de vista fixo, ele pode acabar enraizando, virando uma crença limitante. Ele não chega a ser uma crença limitante, mas de tanto você discutir, né, de tanto aquilo bater em você, pode se tornar uma crença limitante. Então, é importante dar clareza. E trabalha um interessante ponto de vista. Você vai ver como vai ficar mais suave. Você está certo, eu estou errado. É maravilhoso também, lá do livro do Den, quando a pessoa está discutindo com você e ela está colocando a verdade dela, né, Gabi? Eu estou falando, Gabi, eu estou certa. A Gabi está falando, você está errada. Eu estou certa, você está errada. O que a gente está fazendo? Entrando em conflito, porque não tem uma verdade universal, concorda? Não existe algo 100% correto, 100% errado, não existe, gente. É tudo um ponto de vista de determinada forma como aprendemos, né? Então, nesse momento, o que que você faz? Você dá clareza, você dá, na verdade, espaço para essa relação, né? Então, se você está passando por isso hoje, Gabi, você está certa, eu estou errada. Percebe? A gente não fica em conflito, isso não levanta barreiras, e a gente continua, ó, recebendo tudo que está aí disponível para nós. É bastante assunto, né? Subiu bastante coisa aqui agora. E, Michele, também quero falar uma coisinha para você. Ó, é o seguinte, sua mãe, ela tem lá os motivos dela para falar isso para você, tá? O quanto que isso é verdade para você. Então, para e pensa por um instante onde a Michele realmente escolhe chegar. O que que a Michele escolhe conquistar na vida dela. E sendo assim, vê se faz algum sentido as coisas que chegam até você. Não fazendo sentido, atualiza. Atualiza. Ah, já entendi. Onde eu quero chegar não tem nada a ver com isso que estão tentando pôr na minha cabeça. Entendeu? E devolve amorosamente, né? Porque é isso aí. A realidade dos outros realmente aí volta naquele ponto. As pessoas falam muito aquilo que elas precisam resolver com elas, né? Independente de quem vem. Então, até que ponto que as crenças das outras pessoas acaba sendo a sua realidade de vida. Então, Sim. pensa, olha para isso com carinho, é sua mãe, entendeu? Não é nada que possa estar, mas olha para isso e vê se isso faz sentido para você. Que é bem legal também a gente ter esse momento nosso. Pô, me chamou disso, vai, né, Ale? Interessante ponto de vista. Como pode melhorar, interessante ponto de vista, isso que a minha mãe me falou. Nossa, é verdade isso, verdade isso mesmo. E vai trazendo para você, da forma como for fácil para você, como for leve, os questionamentos. As coisas vão ficando melhor. Aí a Ana é do Rap Cup Cake Bolos. Ela como pode melhorar? Porque esse ponto de vista vai contribuir para mim? É isso aí, Ana, isso mesmo. São perguntas que você vai trazendo para você do jeitinho, tá vendo? Como a Ana fez aí, é o jeito que ficou leve para ela, é o jeito que ela começou a conversar com o universo e tá tudo certo. Sua Tá amiga, gostoso. a Ana, é isso mesmo. E me veio aqui também, Gabi, toda vez que a gente se alinha com uma crença limitante, que a gente acredita que aquilo é uma verdade, a gente está reverberando isso para o universo, né? Então a gente está devolvendo para ele exatamente um reflexo do que vai surgir. Então, se eu acredito que dinheiro é difícil, que eu tenho que batalhar muito, né, que o homem trai, então todos os homens vão me trair, é exatamente isso que eu estou jogando para ele. Isso mesmo, Ana, fazer perguntas. Perfeito. As perguntas destroem, descriam, né? Todos os pontos de vista que a gente determinou e se alinhou e concluiu para trazer espaço. É pergunta. Pergunta
É a chave, perfeito, Ana. E é isso. Então, perceba quanto você está reverberando na sua vida e quanto essas crenças e o quanto você identificando isso como uma crença e o quanto pode, né? Quanto isso pode dar clareza. Então, você que está aqui, volta lá no post do dia de hoje mesmo. Tem várias dicas do que você pode usar para identificar, trazer clareza sobre essas crenças, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar, que pode te ajudar. Salva esse post para que você possa consultar sempre que for necessário. E a Isa, né, comentou, o universo físico é uma manifestação dos nossos pensamentos. Perfeito, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, a gente está criando. Então, a partir de hoje, né, eu costumo falar, Isa, que a partir de hoje eu estou rica, maravilhosa, perfeita, e é exatamente assim que eu me percebo, porque riqueza não é só aquilo que a gente tem na conta bancária, não. Riqueza é ter o milagre da vida diariamente, é estar aqui podendo conversar com vocês, ter saúde, né, Gabi? Ter amigos com quem poder contribuir, né? Com quem conversar, pessoas que estão interessadas, assim como vocês, em assuntos que a gente está discutindo. Isso é o maior presente que o universo pode nos disponibilizar. Então, essa é a minha maior riqueza. Então, é dessa forma que eu acordo todos os dias. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque isso reverbera na nossa vida, né, amiga? É isso mesmo. E, ó, continuando o que a Isa também trouxe, é isso mesmo. Atualiza o que se requer de nós, o que se requer de mim, né? Esse próprio individual, o que se requer para atualizar agora a nossa vida, para que a nossa vida se atualize agora com as nossas verdadeiras escolhas, né? O que se requer para que nós nos considerássemos, nos respeitássemos, né? E as nossas criações nos validássemos ainda mais, trazendo mais a energia do dinheiro, né? Para nós, a alegria, para que o dinheiro veja a alegria e fale, uhul, é para lá que eu vou, né? Então, é bem por aí, gente. Olha, somos seres infinitos em nossa totalidade, nós somos poderosíssimos, a gente pode tudo, 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 tudo. E não importa o tempo, isso também é uma crença, não importa o tempo que leve, né? Tudo que faz a gente pensar no tempo, porque eu tô velho, porque eu tô novo, porque é isso. Não, gente, comece agora. O que requer de nós para começarmos agora a mudar as nossas vidas, né? Sim. E bora lá, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse é um ótimo começo. Fica aqui um convite da gente adotar, né, ao invés daquela crença que nos limitava, uma nova crença. Porque se eu tinha limitação, né, que por idade eu não vou conseguir, e se de repente hoje for o primeiro dia, né, do novo ciclo, onde eu consigo sim, né? Como, por exemplo, tem algumas, como você colocou, estou muito velho para isso, né? Estou muito velho para aprender inglês. Não sei, é uma sugestão, né? Colocando alguma coisa assim. Então, a partir de hoje, eu me desafio a falar meu nome, né? What's your name em inglês? Um exemplo, né? E é um passo a cada dia, como você falou, não existe tempo em todos os lugares que você comprou, né? Que existe tempo que é tarde demais ou que é cedo demais. A gente destrói e descria agora, porque o tempo é ilimitado, é infinito, né? Existe muito mais além. Então, comece por hoje, né? Se você acredita que você não vai emagrecer, que você né, ganhou peso durante a quarentena, não vai emagrecer, começa hoje com o exercício, né? Ao invés de pegar o elevador, pega a escada, um exemplo, né? E começa hoje. Tudo você pode recomeçar. Existe, né, a possibilidade de um começo a todo o momento. Então, desculpas tranquilizadoras, a Isabel colocou. E é isso, É isso. Isa. Gratidão, né, pela contribuição. Fala, Gabi. Não, eu estava aqui pensando uma coisa, Lê, vê se faz sentido. Olha só, quais são as crenças que te impedem de você acreditar que você pode atualizar, conversar com o seu corpo? Então, sobre essa ideia de subir escada até emagrecer a partir de segunda-feira, né? E tem essa questão da gente sempre ficar jogando, de fato, vira desculpas tranquilizadoras de fato. Aí você vai,
Só que você não tem um plano de ação, você não coloca isso. Da mesma forma que o universo precisa de um tempo para atualizar o seu novo posicionamento diante dele, o corpo é a mesma coisa, gente. Se você quer emagrecer, então sobe uns lances de escada e vai conversando com o seu corpo que você está começando a fazer exercício para que ele comece a liberar essa gordura, para ele comece a desapegar dessa gordura. Aí o corpo vai entender e vocês entrarão numa sintonia a favor dessa escolha, a favor dessa, né, dessa nova escolha, enfim, como é que o corpo vai se comportar. Então, o que te impede de você perguntar para o corpinho o que ele requer de você, né? Sim. E mudar tudo isso. É muito E, gostoso também esse exercício. esse negócio do corpo tem assunto, hein? É bem bacana. Acho que a gente pode falar muito. Muito, muito, muito. É bem lindo. Me veio aqui que, uau, essa história de corpo, emagrecimento, conversar com o corpo, perceber, é incrível. Então, para quem está aí, continue acompanhando, que com certeza a gente vai trazer muito conteúdo ainda sobre isso. E, Gabi, por conta do horário, a gente pode. A Ana já está trazendo algumas perguntas. A Ana também é de Axis, a Ana também está bem em Axis, né? Está bem. Ela é minha cliente, a Aninha, e a gente tá, eu tô ó, chinelando a Aninha nas perguntas. E aproveitando aí a Isa como exemplo de uma cliente que está super ativa, trazendo perguntas, super contribuição na live, perceba quanta contribuição a gente pode ser aí para você, para se liberar de todos esses pontos de vista fixos, dessas crenças que você vem alimentando, que impede você de ter uma vida muito mais alegre, muito mais divertida, com total facilidade, né? Fica aí o convite para os nossos atendimentos, né, Gabi? Cursos e o que mais é possível. A gente está aqui para você. A Gabi continua com os atendimentos populares lá no Parque Continental? Sim, continuo sim. Até me perguntaram, Gabi, por um acaso vou, gente, vou manter o valor do atendimento popular de Barra de Axis até o final disso tudo, até o final da quarentena, tá? Ai, Gabi, mas não, gente, venha, vai ser o valor mesmo. Quem tiver mais, quem escolher, quem escolhe, me chama, a gente conversa, tá? Para receber barras e sentir, começar a trabalhar tudo isso que nós conversamos hoje, mais um pouquinho. Eu também continuo com os atendimentos, né? A gente pode fazer também atendimentos online, se você assim você escolher, agendar o dia do seu curso também, para que você perceba, porque afinal o curso não é somente para aqueles que querem se tornar um terapeuta, assim como nós, né? Na verdade, você pode levar essa facilidade para sua casa, né? Para aplicar nos seus familiares, nos seus filhos e levar toda essa expansão que a gente está trazendo aqui para vocês. O Fernando comentou aqui que emagrecer é pela saúde, não pela sociedade. Sim, Fernando, sim, Fer, meu marido, para quem não sabe, é importante colocar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, tem que ficar magro porque o modelo é magro, porque hoje é o que a sociedade impõe. Não. Como seria, né? Perguntar para o corpo como ele gostaria de se aparentar, porque muitas vezes as pessoas têm um ponto de vista de que ser gordo é feio, é ruim, né, Gabi? E simplesmente, às vezes, é a forma como o seu corpo quer se apresentar nessa realidade e está tudo bem, né? É importante trazer. Exatamente. Lembra dessas crenças que impedem você de se aceitar como você é. É isso mesmo, Fernando. Se for para emagrecer, que seja por você, que seja para que você se sinta bem. Porque emagrecer por uma sociedade pode ser frustrante. Pode ser que você não alcance muito aí os seus objetivos. Então, pense em você. E o que você vai acabar fazendo é entrando naquele efeito assim, sanfona, né? Porque seu corpo não quer entrar naquele formato. Daqui a pouco ele volta exatamente à forma como ele gostaria de aparentar. A gente pode trazer Perfeito. aqui até como surgiu esse assunto hoje, Gabi, a gente pode conversar bastante sobre isso e trazer clareza para o pessoal nas próximas lives. Nossa, Perfeito. muitas criações através em volta disso. Eu acredito que vai auxiliar muitas pessoas. E é isso, Pode, né? pode.
está contando o nosso tempo aqui final, 25 segundos restantes. Então, gratidão, Gabi, foi lindo. Gratidão, Gui, Então, que comentou também. A Michele, a Cacau, oi também. E vocês, com a qualquer Isa, dúvida parabéns também, para nós, obrigada, gratidão, Isa, gratidão, Ana, gratidão a todos que estavam aqui, todos que participaram.